A gente se pôs a pé, os cães estavam em cima de nós. Estão bem ensinados então. Os cães andavam ali, Mas caladinhos. caladinhos, não davam connosco, apenas a gente se pôs a pé. Chão nordestino. Viva amigos da Abrigo TV. Hoje queria-vos deixar aqui o testemunho do Sr. José Casimiro, natural da freguesia de Carlão, no concelho de Alijó, em Vila Real, que vive aqui no concelho de Bragança hoje, e que me contou como é que ele saltou em 1972 daqui de Portugal para o Luxemburgo. Portanto, saltou no sentido de como é que ele emigrou, mas na altura, portanto, a imigração era proibida e, portanto, ele teve de saltar. Portanto, o tal salto que milhares de portugueses deram para melhorar a vida. Faz todo o sentido falar disso e ter testemunhos desses e ter acesso ainda a pessoas que vivenciaram esse momento. Portanto, acho que, tendo em conta que estamos a festejar 50 anos do 25 de Abril, faz todo o sentido. Fica então aqui o testemunho do Sr. José Casimiro. Até já. Como está a filmar? Inchados, almoçamos ao meio-dia, depois estivemos lá um pouco no restaurante, metemos-nos a pé, éramos 4 e o passador 5. Fizemos aquele caminho de Chaves até Vila Verde da Raia, à fronteira, a pé. Era noite, escuro já, chovia, era em fevereiro, 22 foi quando a gente chegou a Luxemburgo. Era 20, não eram 20, porque a gente levou, então, portanto, 8 dias para trás. Dia 22 foi que eu cheguei a Luxemburgo. Estou aqui dia 14. Olha o dia dos namorados. Dia 14. Dia 14 de fevereiro, chovia que Deus a dava. Isso foi em que ano? 1972. Em 72. 72. Vai fazer agora 50 anos quase. Em 2022, daqui 2 anos, faz 50 anos que o Zé partiu da sua terrinha. Como é que se chama a aldeia? Carlão. Carlão, é Alijó? Alijó, Vila Real. Carlão, concelho de Alijó, distrito de Vila Real. De Carlão até Vila Verde da Raia. Da Vila Verde da Raia. E depois para o Luxemburgo. E depois para o Luxemburgo. Quando chegamos a Andai, quando chegamos lá a Vila Verde da Raia, para aí 2 km antes da fronteira, o passador disse para nós: se em caso a polícia nos apanhasse, íamos ter ao restaurante. Íamos ter ao restaurante onde a gente almoçou, ao meio-dia. Isto já era quase para a meia-noite. E então, 2 km antes da fronteira, apartámonos porque os cães de polícias... Ou seja, dividiram-se um para cada... Depois a gente dividiu-se. Pois. Os cães vieram atrás de nós, a gente depois dividiu-se. Nós ficamos 3 e um foi com o passador. Bom, os cães, como vieram atrás de nós, o que é que a gente fez? Os cães lameiros estavam cheios de água. Chovia que Deus a dava. Depois estavam vedados com arame farpado. Mas nós, era de noite, não se via nada. Ei. Batíamos contra o arame, passávamos de um lado para o outro. Esfolavam-se todos. Quando os cães vieram ao nosso encontro, houve ali um momento, não se ouviu nada. Os cães, quando a gente se meteu no lameiro cheio de água, perderam o rastro. Depois havia um campo de naviças, já fora dos lameiros, e passava um caminho, era dos labradores. E passava ao rio, e o rio ia cheio. E então, ficamos ali amarrados nas naviças, deitados ali mesmo nas naviças, para aí meia hora. Os 3, não nos apartamos, os 3 ficamos sempre juntos, porque senão não conhecíamos nada, e não sabíamos onde estávamos. Era de noite, escuro, chover,
Os três tivemos sempre uns ao pé dos outros. Quando chegamos à Terra das Naviças, havia ali um caminho, a gente parou. Deitámos-nos mesmo, porque a gente ouvia os cães. E chegou a um momento que os cães, nem ai nem ui, tudo parou, tudo calado. Estivemos lá para aí meia hora, assim deitados, quando nisto, a gente falamos assim uns para os outros, olha, já se não ouve nada, já podemos ir e já podemos nos pôr a pé e tal. Apenas a gente se pôs a pé, os cães estavam em cima de nós. Estão bem ensinados já estão. Os cães andavam ali, Mas caladinhos. caladinhos, não davam connosco, apenas a gente se pôs a pé, pumba. Logo a polícia, deixa que já o apanhamos, tal. Eu como mais burro ou mais fino, não sei, ou mais burro ou mais fino, não me vi que os cães foram ao pé dos outros, mas eu desviei-me, fui para trás de uma árvore, mas era grossa, e passava mesmo à beira do rio, só o rio, coisa assim, eu tinha passado para além, mas não podia, que levava muita corrente, pronto. E então a polícia botaram as mãos aos outros e disseram assim, quantos sois? Sois três? Somos três e tal. Somos três? Então onde está o outro? Onde está? Era eu. Estava desviado ao pé deles. Aí ele deve andar aqui e tal. Logo me botaram a mão. Botaram-me logo a mão. Então a gente... Depois, então vocês para onde é que vão? Ai tal, e a chorar. É quase a chorar. É quase coitadinhos, vá. Sim. Ai tal, e nós íamos para a Espanha, íamos arranjar trabalho na Espanha, porque somos novos e não temos dinheiro, estamos a quase a entrar à tropa, entrar à estação e tal. Então quem nos tem? Nós temos 18 anos, nós não tínhamos. E então o que é que vão fazer para a Espanha? O que é que vão fazer para a Espanha? Vamos trabalhar, a ver se a gente arranja dinheiro para ir à tropa e assim, sabe? E diz-eles assim. E então em Portugal não há trabalho. Mas não se ganha. Olha, para casa, para trás. Nem perguntar de onde nós éramos. De onde vocês vêm? A gente vem de Chaves e assim. Volta para lá outra vez. Para trás. Apanharam-nos, levaram-nos até um café. Havia ali um táxi, havia ali um taxista, e o taxista já estava avisado pelo passador. Se alguém aqui vier, você leva-os a Chaves ao restaurante onde a gente almoçou, que eu vou lá buscá-los. Pronto, e assim foi. A polícia levou-nos até ao taxista, só havia ali aquele taxista. Havia ali 2 ou 3 casas, e aquela casa tinha um táxi. Pronto. E então ele que pega, levou-nos a Chaves. Ao restaurante aonde nós almoçamos. Quando ele depois chega às Chaves, deixou-nos. Ele volta para trás. Quando ele chegou à casa dele, já lá estava o passador a saber de nós, a perguntar a ele se nos tinha visto. E diz ele assim, por acaso acabei agora de os levar a Chaves. Deixei-os num restaurante onde almoçaram. Ele volta para lá com o táxi, andamos fazer o jantar, todos molhadinhos, mas todos ensapados, todos molhadinhos. Andamos fazer o jantar, umas costeletas e ovos estrelados e frita, e batata frita, jantamos. Quando o táxi chegou, estávamos a jantar. Jantaram connosco também, o passador e o taxista, jantamos todos. Quando acabamos de jantar, outra vez, lá para o mesmo sítio. Estamos no táxi, tornamos a ir para trás. Mas longe, a gente andou todo o dia. Andamos o dia inteiro, já era noite, pronto. Tornamos a passar no mesmo sítio. Quando ele chegou ao sítio de casa dele,
onde é que ele tem o táxi. Deixa-me, agora daqui para lá, vocês desenrasquem-se. Agora eu deixo-vos aqui, vocês vão à sua vida. Pois. Comigo não há nada. Pronto. A gente fomos a pé outra vez e tivemos que atravessar o rio. Da maneira que estava. Tivemos que atravessar o rio em fevereiro. Então, dia 14 de fevereiro. E era assim. Éramos os três. E como eu era o mais pequeno, queria ser o mais forte. O mais burro, o mais fino, não sei. E queria ir sempre na frente ao pé deles. E diz assim o passador: em caso venha a polícia, tu és o primeiro a fugir, tu galgas. Tu galgas por ir para fora. Que eu lá darei contigo. Pelo mesmo caminho, pronto. Pelo mesmo caminho que a gente veio. Caso eu punha-me sempre atrás, eu queria ir sempre ou no meio ou à frente. E o que é que eu faço? Ou atravessar o rio, depois chegamos ao pé do rio, tivemos que nos despir todos nus. Depois para não molhar a roupa. Nós chegamos à beira do rio, tivemos que nos despir e levar a roupa toda assim, no ar. Não podíamos levar lá assim, a água dava-me por aqui. De pé. O que é que eu faço? Diz-me ele assim: agora temos que saltar uma parede tão alta como aí a tua. Só que ao meio da parede tinha um vão assim. Já lá tinham passado mais. Onde passavam sempre. Tinham lá um patamar assim e a gente saltava para cima do patamar e depois tínhamos que fazer assim uma curvazinha para ir depois do patamar assim e ia descendo até que chegava à água, estás a ver? O que é que eu fiz? Como eu queria ir sempre na frente, o passador pôs-se no meio do rio e diz-lhe assim: vós fazedes como eu faço, tantos passar por onde eu passo. E estávamos ali no patamar, ele fez então o coisa desceu para baixo, fez aquela curvazinha e meteu-se no meio do rio. Vistas conforme eu fiz, assim tantos fazer. Eu vou para assim no ar e tal. E o que é que eu faço? Em vez de dar aquela voltinha assim, meto a direito. Isto aqui fazia assim, pumba! Eu caí para dentro do rio. Porque fazia, era mais alto. Era muito mais alto. A água devia levar, se calhar, 1,5 metros de altura. Porque eu ia assim. E dava-me pelas golas. E então, eu ao descer o patamar não fiz aquela voltinha, descia direito. Foi como um pato. Pum! Lá para dentro da água. Não contava que fizesse aquele salto, sabes? E caí. O que me valeu a mim foi que ele estava lá e botou-me logo as mãos. Senão ia-me embora. Aquele corrente. Ia-me embora, porque tinha muita corrente. Ele lá me botou as mãos, apanhou-me e tirou-me para fora. Fomos dormir à casa de um espanhol. E o espanhol levou 600 pesetas por cada pessoa. 600 pesetas. Naquele tempo. Por cada pessoa, à noite. E o espanhol tinha um comércio. Comprei-lhe roupa, comprei-lhe umas cebolas, camisa dentro, tudo, vesti-me logo ali. Opa, no meio de duas pessoas, eu não conseguia aquecer. Ou com os nervos, ou com o frio, ou como foi. Olha, toda a noite geladinho. Frio mesmo, e tremia. Diz ele, o passador, que eu que tremia, parecia. Estava assim, toda a noite. Não conseguia dormir. Depois, ao outro dia, às 5 da manhã, a gente pôs-se a pé, tomamos um café lá em casa no almoço em casa de lá do espanhol. Ele também tinha um carro, também era taxista. Já era tudo assim, tudo combinado, sabes? Naquela altura tudo combinado. Era, os pontos certos eram aqueles.
E eles já ganhavam uns e ganhavam nos outros. Claro. Naquela noite, em casa do espanhol, dormimos, mas ao outro dia foi ele que nos levou. Levou-nos, por exemplo, para aí 600 quilómetros, 500 ou 600 quilómetros. Mas, como a gente éramos 5, no carro não dava. Só podia ir 4 e eu 5. Certo. Nós já íamos, nós 5 já éramos nós. E ele era 6. Eu fui o tempo todo amarrado aos pés do que ia ao pé do chofer, amarrado Ali embaixo. ali embaixo. Mas a polícia viu-nos. Viu que o carro levava 6 pessoas. Mais tarde andamos para aí 200 quilómetros, ou caraças, a polícia espanhola notou que o carro levava 6 pessoas dentro. Fez-o parar. Fez-nos sair a todos, revistar-nos, as roupas, as malas. Não havia mala, havia uma mala de cartão como a Linda de Souza. Era como a Linda de Souza. Eu nem tinha uma mala, mas a mala, eu sei lá que mala era. Uma caixita. Era uma caixa. Ou um saco. Era uma mala de cartão. Daquela. Pronto. E então revistou-nos tudo. Também só levávamos os farrapos velhos que a gente tínhamos. Não tínhamos novos, eram velhos. Velhos e fracos. Sabe Deus naquela altura. Ele, a polícia, e deixou-nos seguir. Mas pagou uma multa. Disse: eu pago uma multa, mas deixem-nos passar. E deixaram-nos seguir. Os 6 dentro do carro. Olha se fosse hoje. Deixaram-nos ir. Hoje também podia ir, vá. 6. Porque eu também cheguei a chegar, se calhar, 6 pessoas dentro do carro. Que é que havia crianças. Era crianças, não se contava uma pessoa. Porque, pronto, agora o meu café já está frio, o teu também. Também. Ficou então aqui o testemunho do Sr. José Casimiro, portanto, as dificuldades por as quais os nossos tiveram de passar quando quiseram, portanto, emigrar naquela altura. Dá que pensar também para as gerações futuras de como devemos tratar os imigrantes que entram no nosso país, sendo Portugal um país de muita imigração. Portanto, dá que pensar isto tudo e pronto. Ficou então aqui registado o testemunho do Sr. José Casimiro. A opinião é de cada um. Espero que gostaram. Compartilhem, subscrevam o canal também no YouTube, gostem, comentem, portanto, e obrigado por assistirem. Até à próxima. Paixão, nordestino.